Filmes que mudaram a minha vida. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar mais 3 filmes que mudaram a minha vida. Lembrando que essa mudança de vida é naquela perspectiva de mudar meu ponto de vista em relação a alguma coisa ou me fazer pensar sobre um assunto sobre o qual eu não havia pensado, ou enfim, ser referência, né? Uma referência que sempre me volta quando eu penso em determinado assunto lá, alguma passagem do filme, certo? É nessa perspectiva, né? Nada radical, assim, de parar com drogas, nada disso, parar de beber, de fumar, nada dessas coisas que eu não tenho nenhum vício, a não ser a leitura. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo, e que veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Tem mais de uma opção de participação. Tem 2 opções de participação. Estou até pensando numa terceira, mas vou pensar melhor nisso ainda, ver o que eu faço. Então dê uma olhadinha lá que talvez te agrade alguma opção, certo? Comente, compartilhe todas essas coisas que vocês já sabem. Vou deixar aqui embaixo no box de descrição as referências dos filmes que eu vou citar, sabe? Ano de produção, direção, tudo isso. Onde vocês podem encontrar, tá? Pra ficar mais fácil. Pra facilitar a vida de vocês. Primeiro que eu quero citar, um filme antiquíssimo, Queimada, de 1969. Este é um filme que eu assisti quando eu tava cursando minha primeira faculdade. E a história se passa aqui na América Central, né? É um país desconhecido. E o que é essa história? Aqui a gente tem a história de um país fictício da América Central e chamado, que eu nem lembro o nome mais, mas é um país que é inspirado na história do Haiti. Por quê? Porque lá houve uma revolução dos escravizados e aí baixa lá um oficial inglês, William Walker, se não me engano, um oficial inglês, para resolver o conflito? Não, para botar mais lenha na fogueira, que é isso que os imperialistas fazem, né? Eles acendem ali as revoltas internas para ter uma dissolução ali, para ter um enfraquecimento. Só que quando ele chega, o líder da rebelião já tinha sido preso, executado e tal. É que ele resolve fazer? Fabricar um herói nacional. Ele vê um cara que o ajuda com as malas lá, ele vê potencial, qualidade nesses caras, que é o Dolores, e constrói um herói. Só que aí acontece uma série de coisas, o cara, ele não tem malícia, ele não é voltado para todas essas manipulações, maquinações políticas e tal, ele acaba se rendendo à burguesia local, enfim, acontece uma série de coisas lá. Só que depois, 10 anos depois, eu acho, esse Walker volta e o cara que ele transformou em herói já tá fazendo rebelião, ele já tá mais ou menos no posto daquele outro lá que já tinha sido morto quando o Walker chegou. E aí ele vai, né, caçar o cara. E tem uma caçada interessante aí, e aí o ponto que eu nunca esqueço, gente, eu assisti esse filme há muitos anos, mais de 20 anos, eu nunca esqueço. E eu sempre lembro quando eu vejo alguma passagem política. Esse Walker, ele é interpretado pelo Marlon Brando, ainda bonitão e tal. E mais outras características do filme esse Walker, ele é interpretado pelo Marlon Brando. E esses revoltosos são negros, né? E o país é um país fictício aqui da América Central, mas seria uma colônia espanhola. Só que no filme eles falam que é portuguesa, né? Eles falam português no filme e aí faz a gente pensar até que é algum país da África, mas não. Eles não falaram que era... Eles falam que é português porque na época havia ditadura na Espanha, então eles quiseram evitar qualquer problema com o governo espanhol. Aí falam no filme que é português, mas não, originalmente lá
originalmente tudo era espanhol. Tanto é que o nome do cara é Dolores, né? Dolores é espanhol, não é o nome português. José Dolores seria, né? E aí, qual é a questão, assim, que sempre me volta? A passagem do filme que eu nunca esqueço, qualquer momento político, assim, de mitos, sabe? Construção de mitos, me vem essa passagem do filme. Eu vi há mais de 20 anos, é sempre referência para mim. Tem um momento lá, nessa segunda... Quando o Marlon Brando, o Walker, volta pela segunda vez, porque o Dolores já estava lá criando problema, ele realmente se tornou lá um rebelde nos moldes do primeiro que foi executado, tem uma caça a esse Dolores. E aí perguntam, né, os cupinchas lá, os guardas, e aí perguntam pro Walker, aí o Walker fala, né, quando pede para caçá-lo, enfim, em busca dele, ele fala assim: traga-o vivo, porque vivo ele é herói, morto ele vira mito. Ele é mais perigoso, ou seja, ele é mais perigoso, a figura do outro é mais perigosa com ele morto do que com ele vivo, né? Porque contra mito você não luta, né? Porque mito é uma questão totalmente, mito é uma questão do imaginário das pessoas, né? E você não consegue lutar, desmistificar facilmente as coisas. Um herói, ele pode ter uma derrocada, um mito não tem, né? Tá ali fundamentado nas crenças das pessoas. Esse que é o perigo maior. Então, essa passagem sempre me vem, sempre me vem. Eu vi esse filme há muitos anos, há mais de 20 anos, e sempre me vem. Nesses momentos políticos, né, ultimamente, nesses momentos políticos dos últimos tempos, principalmente. Um outro filme que eu quero citar é esse filme Queimada, ele tem disponível no YouTube para assistir integral. Agora, outro filme que eu quero citar é um filme que está na Netflix, se chama Nunca Deixe de Lembrar. Nunca Deixem de Lembrar. É um filme bem bonito, bem interessante, que é sobre um pintor ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ele é um pintor da Alemanha. E um pouco antes da Segunda Guerra Mundial ele se envolve com a garota e o pai dela contribuiu lá com os nazistas e tal. Não vou dar muito spoiler do que acontece e vou na questão principal. Ele é um pintor e é um momento pouco antes da Segunda Guerra. Aí o filme já começa assim, com um cara lá, eles num espaço assim, na sala de artes e tal, e aí um instrutor falando da arte degenerada. Então a gente já tem aquela concepção nazista de arte degenerada, então ele tá falando muito mal da arte, não sei o que, não sei o que. Mas vem a guerra, aí vem a divisão ali dos países da Alemanha Oriental e Ocidental, ele fica na parte da Alemanha Oriental. Alemanha Oriental de orientação socialista. E aí ele continua lá com a arte dele, de artes plásticas, pintando e tal. E aí a orientação para os artistas é que pintem os grandes painéis, né? Aquela arte socialista da família, do trabalho, aquelas coisas todas, os grandes painéis e tal, também para a educação do povo, certo? E ele não gosta muito, ele segue porque ele tá ali, mas ele não gosta muito. Então, não gosta lá da arte degenerada, ele não gosta lá da censura em relação à arte degenerada, ele também não gosta dessa obrigatoriedade de ter que pintar esse tipo de pintura né, que é orientada ali pelo governo. E, paralelamente, eu só tô contando a parte que interessa aqui para este vídeo. E aí depois, quando ele vislumbra uma possibilidade de ir para o lado ocidental, ele vai só para pintar de maneira diferente. Então, o filme tem a política como um pano de fundo, não tem um envolvimento, a questão política ali do contexto não é o mote principal. Mas o que é a mote principal é a influência política na produção artística dele. E ele vai, né, para o outro lado para ter uma liberdade para pintar,
do jeito que ele gosta, sei lá, arte abstrata, não sei o que, não sei o que. Então ele vê censura de um lado do outro, do lado dos fascistas, do lado dos ditos comunistas e tal, né? Então ele vê censura dos dois lados. Lado fascista mesmo, que chega a destruir, né, chamando de arte degenerada. Do lado comunista, embora não chegue a esse extremo, mas também não tem a liberdade para a produção que ele gostaria. E aí ele foge. Por que esse filme... Por que esse filme... Por que esse filme me marcou bastante quando assisti? E eu sempre lembro, sempre me vem. Quando tem essa questão política, um defende um lado, outro defende o outro. Para mim, o fascismo é indefensável, né? É crime e tudo mais. O comunismo, ele também tem uma doutrina bastante... O comunismo / socialismo, ele também tem uma doutrina bastante rígida. E a gente fala apenas da... A gente ouve falar apenas da censura da arte degenerada, mas essa obrigatoriedade de produzir aquela arte daquela forma do lado socialista, comunista, não é tão explorado assim. Eu nunca tinha parado para pensar, né, no que o filme mostra, essa situação de não ter liberdade, ter proibição, censura de um lado e o outro a falta de liberdade. Não chega a ser uma censura ou uma proibição, mas é uma orientação ali rígida. É para ser assim. Então, assim, não tá chamando um outro tipo de arte degenerado, não é nada. Mas, assim, a orientação é essa para construir o país que a gente deseja, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, assim, não há liberdade do lado socialista, no capitalismo tem liberdade? Não há liberdade do lado socialista, mas não há tanta liberdade do lado capitalista como apregou aí sempre. Sabe? Liberdade para quem? A gente tem que perguntar, né? É bom sempre perguntar. Mas a questão do filme não é bem essa. Mas a questão do filme é essa, voltada para a arte. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Ou seja, estão sempre tentando controlar o que a gente faz, o que a gente produz, o que a gente pensa, de um lado ou do outro. Não tem jeito. E o último filme que eu quero citar, ele é recente, acho que muitos viram, de poucos anos atrás, que é o Coringa. O Coringa é aquela história, né, o avesso do Batman ali, é uma história, acho que de 2019, se não me engano, um filme de 2019. Ele tá eu acho que o Coringa, ele tá disponível na Amazon Prime. Nunca deixe de lembrar o Coringa está disponível na Amazon Prime. E o que é interessante nessa história do Coringa? A passagem que sempre me volta. O Coringa desse filme, ele tem uma doença, né? Que é de ficar rindo incontrolavelmente. Isso é uma doença, parece que é uma doença que realmente existe. Então, ele ri incontrolavelmente, ele tem um problema, né? Um distúrbio ali. E ele toma remédio, ele é depressivo e tal, mas ri por conta desse problema. Ele toma remédio e tal, e tem um momento que ele fala algo que me marcou bastante, sempre me volta. E assim, eu faço autocrítica, a gente realmente faz isso que ele diz no filme. Que ele fala, as pessoas querem que uma pessoa doente se comporte como se ela não fosse doente. Eu parei pra pensar, falei, nossa, é mesmo, que cruel. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso quando a gente quer que um bipolar se comporte de uma maneira mais equilibrada. A gente faz isso quando a gente vê um depressivo. A gente faz isso quando a gente fala que o depressivo precisa ter problema, ter roupa para lavar, louça para lavar. A gente não faz isso, a gente faz isso. Fala que é muito mimimi, que é muita frescura. A gente quer que essas pessoas que são diagnosticadas, são doentes, estão com problema de saúde, se comporte de uma maneira como se elas não estivessem doentes. Isso é muito cruel. A gente faz isso sem perceber que é muito cruel. E até mesmo com pessoas idosas, não estou dizendo que muita idade é doença, mas a gente também tem essa intolerância com pessoas idosas. Quer que elas se comportem como se tivessem, a gente quer que elas se comportem
como se elas tivessem a mesma facilidade que elas tinham antes, quando elas tinham mais flexibilidade, tinha mais agilidade, mais tudo, né? Então muita gente fica muito impaciente, né? Uma pessoa com Alzheimer, com problema de memória, já não lembra, a gente fica forçando, né? Não lembra disso, não sei o quê, mas como aconteceu isso? Como não lembra? A gente faz isso o tempo inteiro e a gente não para pensar o quão cruel isso pode ser para o outro, né? A gente fica tão inconformado, a gente tem uma inabilidade de lidar com esses problemas, né? E eu sempre lembro, toda vez que eu estou numa situação que eu presencio ou que eu percebo que eu poderia estar me comportando de outra maneira, eu lembro desse filme, né? Porque, como acontece com a gente acha que o outro está exagerando, que é frescura. A gente não acredita, eu acho. A gente não acredita tão bem, assim, na condição do outro, né? E sem perceber o quão cruel a gente está sendo, hein? Isso é importante. Certo? Me digam aí, vocês já assistiram esses filmes? O que vocês acharam? Vocês concordam comigo ou não? Me contem aí. Me contem os filmes que abalaram vocês. Me contem aí os filmes que mudaram a vida de vocês nessa perspectiva que eu pontuei aqui, de fazer pensar melhor sobre uma questão ou outra. Eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.